1 João capítulo 5, versículos 9 em diante. Mais uma vez, ó Deus, oramos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor, o teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho. Pedimos que, pela leitura e a exposição da tua santa e bendita palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, possamos ser edificados para sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste, possa abrir o nosso entendimento e colocar a nossa confiança somente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Messias prometido, aquele do qual o Senhor deu testemunho neste mundo por meio da tua santa e bendita palavra e também por meio do Espírito Santo que estava sobre ele. Guarda-nos nessa noite, oramos no nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 5, versículos de 9 a 12. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós, na última vez que compartilhamos sobre esse texto, nós dissemos que há um entendimento, desde o versículo 6 ao versículo 12, e João quer trazer e deixar claro para quem ele escreveu, e também, graças a Deus, porque as Escrituras chegaram até nós, que nós tenhamos a confiança no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, o testemunho de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. E olhamos mais uma vez para essas palavras e vemos que o apóstolo João, então, está agora concluindo a sua carta. E ele termina com essa grande afirmação, essa afirmação relativa à pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, nos versos 6 a 8, nós vimos que João mostrou, ou se nós relermos, nós vamos ver que João, então, dá essa ênfase a Jesus, que outrora ele diz que era o Filho de Deus, né, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, é esse que vence o mundo, quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, depois ele mostra Jesus Cristo sendo o Messias, aquele Messias há muito esperado, mas vemos então que João coloca muito claramente, ele não é outro senão Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E esta é a doutrina que João coloca então do versículo 6 ao versículo 12. E agora nos versículos 9 e 10, 11 e 12, que vamos estudar essa noite, João ainda vai colocar mais algumas razões, mais alguns argumentos que devemos aceitar relativos ao Senhor Jesus, relativos à pessoa de Jesus de Nazaré, relativos a Jesus como sendo o Filho de Deus. É como que o próprio João estivesse preocupado com os irmãos, e sabemos, já citamos isso aqui, das heresias do primeiro século, das heresias naqueles dias mesmo, nos finais da vida do apóstolo João, né? A heresia que surgiu naquela época, naqueles dias, e foi enfrentada até muito tempo depois. Mas João então quer colocar o fundamento, a base, a doutrina, fiquem estabelecidos nela, não se apartem dela. Isso João quer colocar nesses versículos outrora lidos. Então poderíamos perguntar, né, com que base, ou com base em que deveríamos crer que Jesus é o Messias, e com base em que devemos crer que Jesus é o Filho de Deus. E aqui então João coloca os argumentos muito claro, muito bem exposto. Lógico, João escreveu a sua epístola inspirado pelo Espírito Santo. João foi aquele apóstolo ou aquele discípulo que esteve próximo do Senhor Jesus. João, quando escreveu o seu evangelho, a ênfase dele era mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O evangelho de João provavelmente é um dos evangelhos mais lido em todo o mundo, porque mostra essa clareza de aqueles que leem o evangelho, veem a preocupação do apóstolo João, inspirado, repito, pelo Espírito Santo, de mostrar que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, não há outro. Então, com base em que deveríamos crer que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Cristo?
Com base, primeiramente, irmãos, na evidência que o João deixa por meio da palavra. Nós estamos em um mundo, e aqueles dias também, da mesma forma, tanto naqueles dias como nos dias de hoje, como foi lido agora há pouco pelo nosso irmão no livro de Isaías, um tempo ou um mundo incerto, um mundo mutável. Aqueles que praticam a santidade são agora vistos como presa dos homens. Então, em um mundo incerto, em um mundo mutável, nós precisamos de alguma coisa que seja uma certeza. E João coloca isso para os irmãos. Eu quero deixar para vocês algo que vocês podem ficar tranquilos. Fundamento. Assentem-se nele, subam nele e descansem. É o que ele coloca no versículo 9 e no versículo 10. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vejam que aqui João, ele está continuando, e certamente ele está falando do testemunho que ele já havia dito nos versículos anteriores. Houve um testemunho e há um testemunho, que é o testemunho do Espírito, o testemunho da água, o testemunho do sangue, e todos esses testemunhos, ou essas evidências, nada mais é do que o testemunho do próprio Deus. Foi o próprio Deus que estava atrás ou por trás do batismo, foi o próprio Deus que estava por trás da morte na cruz, foi o próprio Deus que estava também no Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então João está colocando que tudo isso é o testemunho do próprio Deus. Temos a evidência do batismo, a água, temos a evidência da morte na cruz, o sangue, temos então a evidência do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, e os testemunhos desses três são unânimes, são em conjunto. Agora, é costume do homem natural, é costume de cada um de nós aceitar a evidência de duas ou mais testemunhas para se acreditar em determinado fato. A própria Escritura, que traz princípios do direito, ela vai mostrar sobre isso, que o homem natural, para aceitar algo como fato, ele tem que ter a evidência ou a confirmação de duas ou mais pessoas, ou de duas testemunhas, ou mais testemunhas. Lá no livro de Deuteronômio, os irmãos poderiam abrir, que isso já está estabelecido pelas Escrituras, pelo próprio Deus. Deuteronômio 19, versículo 15, as Escrituras trazem assim, Deuteronômio 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. Então o homem, o próprio Deus já deixou estabelecido, ele coloca dessa forma. Se há duas ou três pessoas dando o mesmo testemunho, então é verdade. Conclui-se que então os testemunhos são aceitos. E aqui diz João, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ele coloca. Se existe o testemunho de duas ou três pessoas e os homens validam aquilo como fato, como verdade, João diz, o testemunho de Deus é maior. E este, diz João, é o testemunho de Deus. Qual o testemunho que João está colocando, que Deus está dando? João está colocando que era Deus que estava testificando no batismo que Jesus é o Cristo. Esse é o testemunho de Deus. Foi Deus que proferiu aquela evidência. Foi o próprio Deus que enviou a voz do céu, que falou do céu a respeito do seu Filho. Da mesma forma, foi Deus que deu também uma evidência da morte na cruz, do sangue derramado na cruz, de Cristo na cruz. Foi o próprio Deus que está dando esse testemunho. Deus que está fazendo isso. Deus que fez também, dando testemunho, ressuscitando o seu Filho dentre os mortos. Ou seja, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, Deus está
dando um testemunho, dando evidência que aquele, de fato, é o Cristo de Deus, o seu Cristo, o seu enviado, o seu Messias, porque senão não teria o ressuscitado dentre os mortos. Ele está dando testemunho de que ele, Jesus, é o seu Filho. Também quando Deus envia o Espírito Santo no Pentecostes, é uma evidência que o próprio Deus está dando testemunho acerca de si mesmo, porque o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade Santa e Bendita. Deus dando testemunho de si mesmo. Então poderíamos perguntar, vocês têm percebido que eu tenho feito ultimamente perguntas para ficar mais fácil nós entendermos aquilo que está sendo falado. Pode ser uma maneira boa de se entender alguém. Então, por que você deve crer em Jesus Cristo? Se você não tem uma outra resposta, se você não tem uma resposta consigo, você deve crer em Jesus Cristo porque Deus disse que Ele é o Messias. Esse é o testemunho de Deus. Muito maior do que o testemunho dos homens. Vejam que não é meramente um testemunho de um homem ou de mais homens, de uma pessoa, de mais pessoas, mas é o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é acima de qualquer outro testemunho. Porque os homens podem entrar em acordo para fazer um mau testemunho, para levantar um falso testemunho. Lembramos de muitos casos na Bíblia que aconteceram isso. Falsas testemunhas. No próprio ministério de Jesus, levantaram-se testemunhas falando a respeito. Não, ele disse que destruiria o santuário e o construiria depois de 3 dias. Ele disse, ele se fez próprio Deus. Então, testemunhas falsas. Mas vejam que o que estamos dizendo a respeito de você crer em Jesus Cristo, de eu crer, é porque temos o testemunho. A nossa confiança, o nosso descanso repousa no fato de que o testemunho de Deus é uma revelação de Deus. Tudo o que nós sabemos, que João tem colocado até aqui, não foi uma criação de João, não foi uma criação de Pedro, não foi uma criação de qualquer de um dos apóstolos, ou dos pais da igreja, ou de homens que vieram depois da igreja, ou de homens que outrora viveram no Velho Testamento. Não é uma filosofia, não é uma mitologia, não é uma criação, imaginação humana, não é o que o homem pensa. Não, é o testemunho de Deus. João está dizendo, nós sustentamos que temos aqui uma revelação do próprio Deus. E João, então, vai falar sobre isso. E a razão de João acreditar, de crer, e da mesma forma nós acreditarmos e crermos, é porque, irmãos, é o testemunho do próprio Deus. Alguém no mundo fala assim, se o fulano falou, está falado, né? Se o Sérgio falou, está falado. O Sérgio tem um bom testemunho, talvez lá no emprego dele, ou na empresa que ele tem, o Sérgio falou, está falado. Quanto mais Deus? Diz a Escritura. Se nós aceitamos o testemunho dos homens, quão mais ou quão maior é o testemunho de Deus? E a razão de crermos, então, em tudo isso é porque, João diz, o testemunho de Deus está por trás da água, do sangue, do Espírito, da obra e vida e ministério do seu Filho. E cabe a nós não ser como esses que João coloca aí, que porventura não acreditam e faz de Deus um mentiroso. Ele diz aí, a segunda parte do versículo 10, 5:10, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Não, nós não devemos ser como esses que fazem de Deus um mentiroso. Isso é até um pensamento aterrorizante se nós formos gastar um tempo nele. Não crer no Evangelho, irmãos, e não crer na mensagem da cruz, é você dizer que Deus é um mentiroso. Isso é o que João coloca nesse versículo. Há alguns que ainda dizem, eu não fico totalmente satisfeito com as Escrituras, eu não fico totalmente tranquilo em relação ao que eu ouço. Irmãos, infelizmente para essas pessoas, devemos lembrar que o testemunho não é um testemunho humano.
é o próprio Deus que está dando testemunho da obra que ele fez enviando Jesus Cristo. Então, se alguém diz não acreditar, faz de Deus um mentiroso, pois foi Deus quem disse. Lembram daquele evento no Monte da Transfiguração, quando os discípulos subiram e houve ali uma cena, acho que todos nós, como crentes, gostaríamos de estar ali para ver aquela glória que recebeu o Senhor Jesus, aquela glória que ele teve, aquela visão que os discípulos tiveram dele. E aí o texto diz assim, Mateus 17:5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vejam que outro testemunho do próprio Deus acerca do seu filho. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Tolos aqueles que não dão crédito ao testemunho de Deus, porque João diz, faz de Deus um mentiroso. Irmãos, por acaso nós vamos rejeitá-lo? Ou nós vamos rejeitar esse testemunho de Deus? Nós vamos rejeitar a sua palavra? Não, não façamos isso. Porque quando eu faço isso, eu estou rejeitando uma afirmação do próprio céu. As palavras do próprio Deus dadas ao homem, e rejeitar isso é fazer de Deus um mentiroso. João está colocando isso muito claro. Percebam que tem uma figura dessas no Velho Testamento, quando o povo ouviu a voz de Deus e desacreditou nos mandamentos de Deus. Às vezes eles pensavam por um instante em Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, fizeram muitas vezes de Moisés o seu próprio Deus, colocando em Moisés muitas vezes a confiança, mas era o próprio Deus que estava falando por meio do Espírito ao seu servo Moisés. Poderiam então todos os israelitas daquela época dar crédito e não fazer de Deus um mentiroso. Da mesma forma, João coloca no Novo Testamento. Não rejeitem o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Irmãos, já pensaram nisso? O homem sem o entendimento lógico do Espírito Santo, sem ter o Espírito, o entendimento aberto por Deus, ele faz de Deus um mentiroso, porque ele não acredita em tudo aquilo que Deus já fez. Não acredita na criação do mundo, do universo, sendo feito pelo próprio Deus. Eles não conseguem ver em toda a criação as mãos de Deus, o trabalho de Deus, como diz em Romanos capítulo 1, os homens esquecem, não dão testemunho daquilo que Deus fez, tão somente na natureza, quanto mais agora na história de Jesus Cristo, que Ele enviou para ser o Messias, o Salvador de todo o mundo. Então temos esse primeiro argumento, a evidência, ou seja, nós vemos que o próprio Deus, Ele já deu testemunho em muitas situações que Ele colocou desde a criação do homem até o envio do seu Filho e a obra do seu Filho. E o segundo argumento, nós estamos falando com base em que, deveríamos crer que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Filho de Deus. O segundo argumento que nós podemos colocar, baseado nos escritos de João, é que além da evidência externa, existe uma evidência interna em cada Filho de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Vejam o versículo 10 de 1 João 5. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Existe então, acabamos de dizer, uma posição externa, um testemunho externo e um testemunho interno. O testemunho externo, irmãos, é a palavra de Deus. É aquilo que já está registrado. Naqueles dias, devemos entender, eram as Escrituras do Velho Testamento. Então, a evidência externa é a palavra de Deus. Mas alguém poderia perguntar, como posso saber se a Bíblia é a palavra de Deus? Não é essa a pergunta de muitos nesses dias? Certamente também foi naqueles dias. Mas eu queria fazer um parêntese aqui sobre essa evidência externa. Vamos considerar rapidamente como que a Bíblia chegou até nós. Vamos falar sobre isso. Nos dias de Cristo havia uma literatura que era corrente no meio dos judeus.
que era denominado aquele ajuntamento de escritos chamado as Escrituras. Isso tinha naqueles dias. Hoje nós chamamos aqueles escritos ou melhor, esses escritos de o Antigo Testamento. Isso era o que os judeus tinham naqueles dias. E era comumente aceito por todos os judeus como procedidos do próprio Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento e Paulo ou os escritores do Novo Testamento vai falar das Sagradas Escrituras ou da Palavra de Deus, ele está se referindo a esse conjunto de livros que os judeus tinham como as Escrituras. Eles chamavam esses escritos de a Palavra de Deus. E eram lidos em público, eram lidos regularmente nas sinagogas judaicas. Esse era o contexto daqueles dias. No próprio final, melhor dizendo, no final do Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor se referindo a esse conjunto de livros que os judeus tinham como as Sagradas Escrituras ou as Escrituras. E o Senhor Jesus cita ali os livros, a Lei de Moisés, os profetas e os Salmos. Então é isso que eles tinham naqueles dias. Percebam então que esse conjunto de literatura ou de livros que estamos acabando de dizer eram considerados a palavra de Deus. Mas agora nós temos o Novo Testamento. E aí, uma loucura para se chegar a estabelecer quais os livros que fariam parte do Novo Testamento. A história nos conta que o Concílio de Cartago, no ano de 397 d.C., ele ratificou formalmente os 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento. E certamente foi acrescentado, então, os livros do Velho Testamento. Então, o concílio daquele ano, ele expressou o que já era sentimento unânime dos irmãos ou das igrejas que existiam naquela época e aceitaram, então, o Velho Testamento, o Novo Testamento como o livro. E esse livro, irmãos, existe uma frase no Manual Bíblico de Halley, diz assim: fora destinado a ser a herança mais preciosa do homem. Mas entendam, não foi uma tarefa fácil. Os irmãos compreenderem, naqueles dias, sabe-se que houve mais de 50 evangelhos. Existiram mais de 50 evangelhos espúrios. E também muitos atos, como existe para nós hoje os Atos dos Apóstolos, existiam muitos livros denominados atos. Atos de um determinado apóstolo, de outro. E também, juntamente com os atos, existiam também muitas, dezenas de epístolas. Então, não foi um trabalho simples. Então, a grande quantidade desses escritos forjados fez a igreja primitiva ver quanto era importante separar o que era falso e o que era verdadeiro. Então, essa é a história de como a Bíblia chegou até nós. Para uma melhor informação, para nós ficarmos melhor informados a respeito de tudo isso, se você tem acesso ao manual bíblico, leia o manual bíblico para você se informar melhor. Essas informações eu retirei do manual bíblico de Henry H. Halley. Então nós estamos falando do testemunho externo, da evidência externa e da evidência interna. E então vemos que há o testemunho do Espírito Santo, a concordância dos livros que foram escritos, que constituíram-se a Escritura, a palavra de Deus. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo e diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, dissemos agora, Escritura do Velho Testamento. Mas, irmãos, o Novo Testamento da mesma forma, também inspirado por Deus. Existe então a unidade da Bíblia, todos os livros. Esse é o testemunho externo. Mas também dissemos, existe a necessidade do testemunho interno. Existe algo que deve acontecer conosco. E isso se dá pela obra do Espírito Santo. Irmãos, você de repente está lendo o Evangelho, de repente você está lendo o Velho Testamento, de repente você está lendo as cartas, e eu não sei se já aconteceu com você, mas certamente já aconteceu, e você vê que de fato é a palavra de Deus. Foi inspirado por Deus, não tinha condições de nenhum homem fazer um arranjo tão justo, tão puro, tão alinhado, desde Gênesis a Apocalipse. E você então, pelo Espírito Santo, compreende e tem clareza que a Bíblia é a palavra de Deus. E você sabe que a Bíblia não tem um livro comparado a ela.
Quantos autores foram usados para escrever as Escrituras, em qual período de tempo, né? 1.500 anos, salvo engano, para essa maravilha da palavra de Deus. O que falou o Moisés lá no Pentateuco, ele vem no meio do tempo e se concorda com o que o apóstolo Paulo está falando agora, muitos anos, milhares de anos depois. Então o cristão tem esse testemunho interno que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso, irmão, significa uma evidência interna. Saibamos, você já deve ter passado por isso. E isso só é feito pelo Espírito Santo de Deus, que habita em você. Porque senão você vai desacreditar no que aqui está escrito. Como aquela irmã que certa vez disse, será que Adão, melhor dizendo, será que houve a história de Adão e Eva mesmo? Uma cristã dizendo que não sabia se de fato existiu aquela história da criação do homem, como Adão sendo o primeiro homem, Eva a primeira mulher e toda a raça humana vindo daquele casal. Dúvida? Muitos podem ter, mas o cristão, uma vez que ele recebe essa evidência interna, ele sabe que o próprio Deus assim o fez. E vejam que dissemos, obra do Espírito Santo. Separado do Espírito Santo, você não vai acreditar, nem eu vou acreditar, e nenhum homem vai acreditar. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que os poderosos do tempo de Jesus não tiveram essa revelação. Senão eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Diz ali que Paulo, escrevendo a eles então, que a sabedoria humana não conheceu a sabedoria de Deus. E aí logo abaixo diz que o Espírito revelou a alguns. Ou seja, o Espírito que abriu o entendimento, deu a revelação das profundezas do próprio Deus a quem lhe aprouve. Obra do Espírito Santo, ou seja, a revelação de Jesus como Senhor da glória se dá pelo próprio Deus. Por meio, hoje, nós entendemos, como estamos falando, da Escritura, uma evidência interna. Então, João coloca da seguinte forma: quem crê no Filho de Deus tem em si os testemunhos. O testemunho externo, a evidência externa, mas também a evidência interna. E uma vez que tem esses dois testemunhos, tenhamos isso em mente, irmãos. Nós, então, temos a certeza interna de que Jesus é o Cristo. Não há nenhuma dúvida. Você não precisa, como certa vez João Batista, ele titubeou, nós sabemos que ele enviou discípulos ao Senhor, és tu que estava para vir, ou esperaremos outro? Não, com a evidência externa, com a evidência interna, o cristão tem que ter a certeza, Jesus é o Cristo. E também tem que ter a certeza que ele, a partir de agora, com essa certeza, se tornou um filho de Deus. João já havia falado isso no capítulo 3, quando ele fala sobre, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, segurança, tranquilidade, evidência interna, por meio das Escrituras, por meio do próprio Espírito que veio habitar em nós. Então façamos algumas perguntas a nós mesmos. Eu acredito que a vida cristã, em alguns momentos, nós devemos ter perguntas se, por exemplo, você é feliz? Você está feliz na vida cristã? Ou você ainda tem dúvidas? Você sabe em quem você tem crido? Você está pronto a enfrentar as intempéries da vida? Você está pronto, porventura, se vier uma guerra sobre nós? Você está pronto? Você, se porventura enfrentar uma doença, você está tranquilo? Você enfrentar uns problemas gerais, você continua da mesma forma? João está colocando sobre isso. Firmeza, segurança. Como você se posiciona referente à morte de um ente querido, ou, porventura, a sua própria morte? Segurança, evidências externas, evidência interna. João está colocando isso. Irmãos, os cristãos têm que ter elementos de certeza em suas vidas. Os cristãos devem ter esses elementos de certeza, estando presentes na vida de cada um de nós, para enfrentar tudo isso que citamos agora. Infelizmente, na caminhada cristã, muitos cristãos que diziam ter fé em Deus, crer em Deus e na sua palavra, quando enfrentaram a morte, eles se sentiram sozinhos, sentiram abandonados. Mas essas certezas
devem ter os filhos de Deus. Há toda a diferença do mundo em aceitar a palavra de Deus e ter a certeza de que essas coisas são verdadeiras. Aquelas pessoas, muitas delas, não tiveram certeza quando mais precisavam das Escrituras, quanto mais precisavam de segurança, de tranquilidade para enfrentar uma adversidade. Faltou-lhes o testemunho, tanto externo quanto interno. Em outras palavras, se você tem certeza de tudo isso, saiba que o testemunho que Deus dá a respeito de você é que você crê no testemunho que Ele dá acerca do seu filho e que você não faz do testemunho de Deus uma mentira. Você acredita em toda a verdade. E dessa forma você certamente, e eu também, encontraremos uma paz real e satisfação. Como Paulo escreveu, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. É uma loucura, não é? Você perdeu seu emprego, você acha? De alto salário. E aí? Eu perder a minha esposa? Ou eu perder a minha filha? Percebam nessas certezas que Deus quer que estejamos firmados. Mas como se consegue essa certeza? Como ter essa certeza? Então João coloca aí no seu livro, na sua epístola, eu tenho que receber o testemunho de Deus. E recebendo o testemunho de Deus, eu tenho toda a condição e evidência de que a obra de Deus, feita por meio de Cristo no Calvário, vai me atingir, e está me atingindo, e vai trabalhar no meu coração. Vamos ver isso de maneira mais clara para nós entendermos melhor. Salmo 34. Versículo 8. Então, como nós devemos, ou nós podemos, ou como se consegue essa certeza? Então, eu tenho que perceber, ou melhor, receber o testemunho de Deus. E só então terei condições do testemunho dentro de mim. Salmo 34, 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O problema para muitos, irmãos, para você, talvez, para mim, é que nós queremos ver primeiro, antes de ter provado. E o salmista está dizendo, provai. Depois, veja que o Senhor é bom. Provem, e então vocês serão, ou verão, melhor dizendo, verão como o Senhor é bom. Não inverta a ordem. Creiam primeiro, e então terão a certeza. Crendo, a certeza também virá para dentro de nós. A verdade virá para dentro de nós. Mas alguém poderá dizer assim, não, se não tiver provas, eu só vou ver se eu tiver provas. Não faça isso. Deus está dizendo, Deus já está dando testemunho de muitas coisas a respeito da obra. É o próprio Deus que está falando. Então creia, porque foi o próprio Deus que deu o testemunho do seu Filho. Não foi outro. Pedir provas para Deus é diminuir a verdade de Deus. Pedir provas para Deus é você diminuir tanto a glória quanto a verdade de Deus. Como diz João, fazê-lo mentiroso. Então, primeiro, irmãos, devemos acreditar, porque Deus é a testemunha. E se fizer assim, nós teremos o testemunho também dentro de nós. Mas como? Uma segunda prova, né? Um segundo argumento de como se consegue ter essa certeza. Vejam que o próprio Deus também dá evidências daquilo que vai nos acontecer. 1 João 5, versículo 10 novamente. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Irmãos, prestem atenção nessa expressão, tem em si. Tal pessoa que tem em si o testemunho
não é ninguém mais do que aquele que viu a grandeza de Deus. Viu a grandeza da obra em ter enviado o seu Filho Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. É alguém que se rendeu totalmente a Deus, totalmente a seu Filho. É aquele que, poderíamos colocar assim, olha para Cristo, vê em Cristo o Redentor, o Salvador, vê que Ele de fato é o enviado de Deus, o Messias de Deus, e olha para si mesmo e vê olhando para si mesmo, se vê em total desesperança. Vê que, separado de Deus, ele está debaixo da ira de Deus, condenado ao inferno. Sou um pecador condenado, eu sou o culpado, eu sou o sujo. Mas ali está ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma evidência que nós carregamos com nós mesmos. Vemos a santidade de Deus, santo, 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 a nossa pecaminosidade, a nossa total falta de força, nossa total falta de tudo que nos aproximasse de Deus, mortos nos delitos e pecados. Essa é uma evidência que se segue a crer no testemunho. Isso aconteceu com você, você viu a sua pecaminosidade. Você vê que Deus não é totalmente amor. Sim, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele poderia te enviar ao inferno tranquilamente se você não tivesse rendido a Jesus Cristo. Essa é uma evidência que acompanha os cristãos, como aquele hino que se diz, ou que diz, tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. E fazendo isso, irmãos, nós saberemos quem Ele é. Fazendo isso, todas as nossas incertezas serão caídas ou jogadas por terra. Porque a segurança dada pelo Espírito Santo é de que aquele que começou boa obra em você, certamente a completará, a concluirá até o dia de Cristo Jesus. Então as incertezas na vida cristã, certamente, desaparecerão. E passamos então agora para o último princípio, o último argumento. Com base em que deveríamos crer que Jesus é o Cristo, ou o Filho de Deus, devemos também, então, nesse terceiro argumento, crer por causa das consequências que se seguem. Vejam o versículo 11 e 12 de 1 João. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o terceiro argumento. Irmãos, ou estamos com vida, ou estamos na morte. E entrar, ou melhor, sair deste mundo e entrar para o mundo vindouro, espiritualmente morto, significa estar separado para a ira de Deus. Ou estamos vivos, ou estamos com vida, ou estamos mortos. Vejam que João está considerando tudo isso porque um futuro aguarda os cristãos. Um futuro, para João, era logo em breve. E o futuro de João e o futuro dos seus leitores e o nosso futuro depende do nosso crer em todas essas verdades. O testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E ele coloca então, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. O próprio Senhor Jesus, João, escrevendo no seu Evangelho, ele responde que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Irmãos, isso são consequências que seguem a caminhada cristã. Você, tendo a vida eterna, como diz João, ou poderíamos fazer novamente perguntas. Conhecemos a Deus? Se João disse que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, perguntemos a nós, conhecemos a Deus? Sabemos que Ele nos amou com amor eterno, nos atraiu com laços de amor? Sabemos disso? Você sabe que Ele é seu? Você pode dizer que Ele é o seu Deus? Eu posso dizer que Ele é o meu Deus?
Você sabe que Ele é o seu Pai? Eu sei que Ele é o meu Pai? Isso está incluído nas consequências que se seguem. Porque se eu responder corretamente a tudo isso, se eu disser sim, isso nos diz e nos dá a entender que nós agora estamos verdadeiramente cheios de uma nova vida. Cristo vive em nós. Percebam que estamos falando do testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, e um testemunho que foi rejeitado por alguns que não acreditaram em tudo que Deus fez, enviando o seu próprio Filho, como naquela parábola, naquela história que Jesus contou, que vamos matar o Filho, sobre a questão de ele ser herdeiro. Então, ser cristão não é concordar com a filosofia, ainda que seja uma filosofia cristã. Ser cristão é dizer, sou uma pessoa que creio no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Creio no batismo dele, na morte dele, no Espírito Santo. A vida eterna está disponível a todos nós se cremos que Jesus é o Filho de Deus. E fazendo isso, nós entraremos naquela, poderíamos dizer, bem-aventurança que João coloca no seu livro, ou melhor, no seu Evangelho, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Se você é filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, diz João, tem a vida. Porque o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Irmãos, não podemos ter dúvidas nas palavras de Deus. Nós não devemos fazer como Adão e Eva, ou melhor, Eva, mas na verdade os dois, porque eram um casal. Naquela conversa que Eva teve com a serpente, duvidando, depois da argumentação da serpente, da palavra de Deus. Será que ele disse? É isso mesmo? Não, nós não devemos ter dúvidas como Adão e Eva. Se Deus diz que se creio, tenho a vida eterna, então eu tenho. E é Ele que diz isso. E são certezas de Deus, são verdades de Deus, são absolutos de Deus que o cristão deve ter consigo. Irmãos, vejam algumas certezas que já temos de Deus. Nós existimos para seguir, para adorar e para se deleitar em Deus. Isso é uma certeza. Você deve ter essa certeza, que a sua vida é para adorar e se deleitar em Deus. Mas saiba também que existem outras verdades, outras certezas, que entrou o pecado por meio de um homem. O pecado fez separação do homem e Deus. Por meio de um homem entrou o pecado, mas também veio a redenção por meio de um homem. Certezas, verdades. Haverá um reino vindouro, estaremos nele quando o Senhor se manifestar e entraremos nesse reino. Certeza, absolutos. Existe o céu, existe o inferno, certezas. Existe também uma certeza que nós teremos a comunhão eterna com Ele. Todos os que crerem entrarão nesse gozo junto com o Senhor. Mas desenvolvamos mais um pouco o que João está colocando aqui sobre a vida eterna. Desenvolvamos mais um pouco. É-nos dito que então, diz aí que Deus nos deu a vida eterna. Você já parou para pensar sobre isso? O que é a vida eterna? Talvez a gente poderia falar assim, não vou morrer eternamente. Inclui isso. Mas a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Já pensamos, de fato, para pensar sobre isso? Porque a vida eterna somente Deus possui. A eternidade sempre esteve com Deus. Era algo exclusivo dele. E agora ele está compartilhando esse atributo dele com o homem mortal. O homem deveria ter obedecido o mandamento do Senhor lá no jardim do Éden. Ali começou tudo, os irmãos se lembram. Ali havia certas árvores, e no meio daquelas árvores, a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore da vida. E Deus disse para Adão, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ah, Adão, pobre Adão, por que isso? Por que comer da árvore proibida? Se você tem a vida ao seu dispor, se você tem algo que Deus não te proibiu, te deu
liberdade de toda árvore do jardim, comerás livremente. E ali no próprio livro de Gênesis nós vemos que por causa da desobediência já não se pode ter mais acesso à árvore da vida. Já não se pode ter mais acesso à vida. Que lá é dito assim, Gênesis 3, 22, 23. Nós estamos caminhando para o final. 3, 22, 23. Diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. Acabou-se o acesso à árvore da vida. Acabou-se o acesso à vida. O homem agora morreu espiritualmente. Mas vejamos o caminho de volta. Vejamos todo o trabalho que Deus fez para trazer o homem de volta ao caminho da vida, à árvore da vida. O caminho foi mais ou menos assim, ou melhor, foi assim. Para o homem ter acesso novamente à árvore da vida, teve que ter a promessa de um descendente. Teve que Deus separar Abraão. Deus teve que formar uma nação, a nação de Israel. Deus teve que preparar a vinda do Messias, levantando profetas que profetizavam ou profetizaram da sua vinda. Teve tempo, mais tempo, teve a plenitude do tempo. E Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Que filho? E o seu Filho disse: eu sou a vida. Eu sou a árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele fez o convite. Além dele ser a vida, ele fez o convite: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantos foram a ele? Todos? Todos aceitaram o seu convite: vinde a mim? Não. João 5, 39 e 40. Diz assim a Escritura, João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida? Vocês examinam as Escrituras, vocês leem os escritos de Moisés, vocês leem os profetas, vocês leem os salmos e não dizem que isso é de Deus? Vocês estão dizendo que o testemunho de Deus não é verdadeiro? Vocês estão fazendo de Deus mentiroso? Vocês não querem vir a mim para terdes vida? Irmãos, então vemos que não foram muitos que aceitaram o convite, mas os que aceitaram sabem o que é vida. Os que aceitaram não recusaram o testemunho do Pai a respeito do Filho. Os que aceitaram não recusaram o testemunho dos homens que provaram dessa vida, da vida de Cristo. Os que aceitaram não recusaram a evidência das Escrituras. Os que aceitaram não recusaram a evidência do Espírito Santo. Os que aceitaram não recusaram a evidência do próprio Deus. E João diz: aceitaram o testemunho e receberam junto com o testemunho de João a vida eterna que está no seu Filho. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.